O que seria o instante zen? Buda falava que só um Buda sabe o que é um instante. Então ele falava assim, o instante é tão rápido, que é impossível você dizer o que é um instante. E que em um instante pessoas nascem e morrem. Nada neste mundo tem uma autoidentidade, que seria o ego, independente e separada. Porque está tudo interligado, que nada é fixo, nada é permanente, que você não é sozinho o único culpado pela guerra que está acontecendo agora. E Buda dizia, tenha muito cuidado, porque a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Mas se você estiver em plena atenção, você entra no Zen e você percebe e não deixa essas emoções, essas ações que são lá do passado, que funcionaram quando a gente estava na savana, elas venham viver no seu dia a dia na cidade. Então as outras pessoas não são seus inimigos. Não podemos tratar todos iguais, porque não somos iguais. Somos semelhantes, mas não iguais. E as nossas necessidades não são as mesmas. Por que nós seres humanos temos tanta dificuldade de realmente viver no agora e se iluminar? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao episódio número 100, tão aguardado episódio número 100 do nosso querido projeto Lean Podcast. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, que desde lá do nosso episódio número 1, na nossa tela mental, a gente sempre quis que estivesse sentado aqui na nossa bancada. Muito obrigado pela sua presença, viu, Monja Cohen? Com certeza, e 100 é um número muito bom, né? Antigamente era a maior nota que a gente podia ter na escola, era 100. É verdade. Que maravilha. Parabéns. Muito obrigado pela sua presença, viu? Sim. Eu li a sua autobiografia, né? Sim. Em diversos momentos você usa um termo que é o instante zen, né? E se eu entendi corretamente, gostaria de tirar essa dúvida com você. É algo que é um instante zen, quase que como algo sem explicação. Hoje, pelo nosso fato aqui, eu e o Maurício criamos esse projeto e sempre quisemos ter a sua presença. Para nós, do fundo do coração, está sendo um instante zen ter a senhora aqui presente com a gente. Então, a minha dúvida, essa minha colocação está correta, incorreta? O que seria o instante zen? Eu acho que o Cartier-Bresson chamaria de instante decisivo. Ele era um grande fotógrafo. Ele dizia que ele podia fazer uma porção de fotos, mas tinha um instante decisivo, que não era exatamente o que você pensou, mas como que aquilo se manifestou. E tem outra coisa interessante, que Buda falava que só um Buda sabe o que é um instante. Ele viveu há 2.600 anos atrás. E não tinha relógios, né? Não tinha ponteiros de relógios, né? Então ele falava assim, o instante é tão rápido, que é impossível você dizer o que é o instante. E que em um instante pessoas nascem e morrem. Nós nascemos e morremos das células, nascendo e morrendo bilhões de vezes. Então, como é que esse personagem, há 2.600 anos atrás, percebeu isso? Isso para mim é fascinante. Várias coisas que ele falou durante as suas experiências de meditação, que eu digo, como é que esse cara percebeu? Hoje a ciência diz que é isso, né? Nós sabemos. Está tudo prótons, elétrons e nêutrons, está tudo aqui numa dança infinita de movimento e transforma ondas e partículas, né? Está tudo em movimento, né? E o instante, ele dizia, como um jovem homem como vocês, estala o dedo. É muito rápido esse estalar de dedo, né? E outra expressão que ele dava era 4 arqueiros de arco e flecha muito hábeis, e você coloca eles de costas uns para os outros, norte, sul, leste, oeste. E diz para eles, agora atire suas flechas. E simultaneamente eles atiram. E tem uma pessoa que corre. E essa pessoa que corre é capaz de pegar as 4 flechas antes que caiam no chão. E ele dizia, vocês acham que essa pessoa é muito rápida? Eles diziam, sim, mestre, muito rápida. Pois um instante é mais rápido do que isso. Caramba. Então, quando você fala vida é agora, né, viver no agora, é exatamente isso, é esse instante, porque é instante após instante. E é como se fosse frames, né? E a vida é isso, são essas frames que dá a impressão de movimento, mas é uma de cada vez que está sendo captada, né, pelos nossos equipamentos. Né? A respiração poderia ser esse instante zen? Depende como que a gente está respirando, né? Se você percebe, por exemplo, qualquer emoção que a gente tem, as emoções são respirações altas e pulmonares. Então, se a gente tem emoções de alegria, tristeza, raiva, etc., é tudo aqui em cima. Fica mais ofegante. E o que a gente faz no Zen? Baixa a respiração. Faz uma respiração mais abdominal, como de um bebê. Bebês respiram abdominalmente, né? Então, a gente fica mais tranquilo. Então, a respiração Zen, esse instante Zen de respiração, seria quando você percebe que saiu do seu estado
eu falo do ponto neutro. Que você saiu do ponto neutro e entrou num estado alterado de consciência que pode ser ou muito alegre ou muito triste. E você volta para o eixo de equilíbrio. Então, o Zen está sempre nos mostrando, é possível voltar ao eixo de equilíbrio e perceber quando você sai e não tem nada errado com isso. A vida é isso, é movimento e transformação. Não é tudo muito certinho o tempo todo, né? Sim. A gente fica aqui ajustando o microfone, a cadeira, né? O nosso corpo. O nosso corpo, para estar nessa postura, ele está fazendo 1000 artimanhas para se manter ereto. Ele não fica ereto sozinho. Então, ele está o tempo todo se reajustando, né? Então, não tem um ajuste terminal. Eu tive um grande amigo, era um psiquiatra chamado Gaiaça, que ele dizia, as pessoas querem muito equilíbrio, querem ser equilibrados. Dizia, equilibrado, não. Eu gosto do equilibrista. É aquele que está sempre se reequilibrando. Porque o equilibrado, ele ficou... É fácil, né? Ficou míope. Não, ficou pequeno, ficou endurecido. Eu sou equilibrado, eu sou assim, não. Mas a vida é movimento. Ela tem que ter movimento. Se equilibrar através do movimento. Isso. A morte seria um instante zen? O que para você é a morte? Sobre... O momento da morte, o que seria? Pois é, como é que será esse momento da morte, né? A gente tem que só esperar ele chegar para ver como é, né? Eu não sei. Porque segundo um poeta que você, paulista, inclusive, que você colocou aqui no seu livro, a partir do momento que a gente nasce, nós já estamos começando a morrer. O né? Cassiano Ricardo. Né? Exato. Então ficou essa dúvida pra gente, né? Poxa, se o instante zen, ele é um instante, e o instante é algo rápido, né? Como será que isso seria relacionado à morte? Será que a nossa morte vai ser rápida ou vai ser lenta? Como será o processo da morte de cada um de nós, né? Alguns de nós tem um pai e morre, né? Outros não, ficam um tempão no hospital, em casa, né? Tem um processo mais longo desse desligar-se desta vida, né? De morrer, de o corpo parar de funcionar. Então a gente não sabe exatamente como será para cada um de nós. E o que o meu professor sempre falava, ele dizia assim, na hora de viver a gente vive, na hora de morrer a gente morre. E não tem, eu não quero morrer, ou então eu quero viver. Na hora da vida a gente está vivendo. O bebezinho nasce e ele não diz eu quero nascer. Ele nasce. E a gente vai crescendo e vai se transformando. Até que chega um momento que as causas e condições, aí entra bem na ideia do Buda, né? Causas e condições é que tornam possível a nossa vida. Tem efeitos. Quando essas causas, ou a causa ou a condição cessa, a vida cessa como nós conhecemos. Mas a vida não cessa. Aí eu tive esse encontro recentemente com Ailton Krenak. E ele diz o seguinte, as pessoas ocidentais têm muito essa preocupação com a finitude. O mundo vai acabar, eu vou morrer, vai acabar. Ele diz assim, para nós, povos originários, tem começo, meio e continuidade. Não tem fim. E se a gente pensar, por exemplo, Buda falava vida-morte, não fala vida e morte. Ele não dizia que a morte se opõe à vida. Porque se nesse momento tem células em nós nascendo e morrendo, neste momento tem pessoas nascendo no mundo e tem pessoas morrendo. E é tudo simultâneo. Então a gente não pode separar muito exercício, é vida e aqui a morte está aqui, não. Ela está juntinho, elas são um parzinho, né? Não é preto e branco, é dia e yin noite. e yang. É dia e noite. E a roda de Sansara que Buda falava muito, que a gente fica... Sim. O karma, né? Se puder dar uma luz para a gente sobre esse tema. Ok, Buda falava que existem 6 mundos. E que nós humanos podemos rodar nesses 6 mundos de uma hora várias vezes. Então tem o mundo dos seres celestiais. Tá tudo bem, nada falta, eles nem filosofam. Você não tinha amigos assim? Vocês exatamente. Filosofar, que é isso? Ninguém queria. Depois então esse é o mundo celestial. Tá tudo bem, eu tenho tudo que eu preciso, sou feliz, estou de boa, não me interessa, não me faça perguntas difíceis, vamos nos divertir, viver bem a vida. E aí tem, em seguida desse, tem os asuras, que são os invejosos dos seres celestiais. Asuras estão sempre brigando. Conhece gente que está sempre criando um caso? Você chega no lugar e fala, bom dia por quê? O que foi, né? Então, esses são os asuras. Mas nós também somos assim. Tem nós humanos que vacilamos vacilamos não, nós estamos entre essas inúmeras possibilidades.
Aí tem a parte que é só bichinho, é só animal, é só o instinto que funciona, né? Quero comer, quero sexo, quero ir ao banheiro, enfim. Impulsivo. É só a parte bichinho nossa mesmo que As funciona. necessidades, né? Necessidades. E tem os espíritos insaciáveis, que a minha mãe chamava saco sem fundo. Quanto mais você dá, não quero mais, é insuficiente, preciso mais, né? Então, uma insatisfação permanente. E aí tem o mundo dos infernos, do sofrimento, que é como se fosse o tempo todo em sofrimento. E o que chama roda de samsara é isso, que a gente fica girando nesse nascer, morrer, incessantemente, girando nesses vários estágios. Mas se você se torna um bodhisattva, bodhi, quer dizer, o bodai, significa aquele ser que despertou, que acordou. Então, aquele que acorda, que desperta, e sattva é ser. Vai perceber essas nuances, e não é que você pode escapar disso, não, mas você flui. E você sabe, nossa, como eu estou animalzinho agora, né? Mas passou, e eu não fico preso. Puxa, como estou no céu agora, está tudo bem, nada me falta, daqui a pouco está faltando. Então a gente pula de um estado a outro, mas o fato de você estar presente nisso, que é o que vocês falam, é o Lean. Estou presente, a minha vida é no agora, no que está acontecendo. E não é nem bonito nem feio, é como é. Então, voltar para isso, as coisas são como elas são. E o que eu sinto é o que eu sinto. E ele não é fixo nem permanente, nos dá leveza. Não precisa estar o tempo todo num estado exaltado de êxtase místico, né? Fica mais fácil viver assim. Viver. Isso é estar consciente? É consciente, presente no presente. E por que é tão difícil conseguir essa iluminação, né? Que tanto fala, né? Buda é a iluminação, Jesus a salvação. Mas por que nós, seres humanos, temos tanta dificuldade de realmente viver no agora e se iluminar? Tem que procurar, né? Então, vamos ver, a palavra Buda originalmente significa o desperto. Desperto. Aquele que despertou, que vê a realidade assim como ela é. E atua de forma decisiva para que seja melhor para o maior número de seres. Então, a gente sai um pouquinho do eu, do primeira pessoa do singular, e vai para a primeira pessoa do plural. O que é bom para nós, não é o que é bom para mim. Porque na hora que eu falo eu separado, eu criei uma tesourinha, uma muralha entre nós, né? O ego, né? É o ego, o Freud bem que falava sobre ele, né? Mas ele é nosso amigo, ele não é nosso inimigo. Se a gente souber usar de forma adequada a nossa identidade pessoal, porque tem uma frase que eu adoro, que o Buda dizia, nada tem uma autoidentidade substancial, independente e separada. Nada neste mundo tem uma autoidentidade, que seria o ego, independente e separada. Porque está tudo interligado. É o que a gente vai falar, interser. Estamos todos interconectados a tudo que existe, a toda a vida da Terra. A nossa vida só é possível porque tem oxigênio nesta sala, porque a gente tem água, porque tem alimentos, porque tem plantas. Tem uma rosa belíssima na sua entrada aí, né? É verdade. Está tão bonito, né? Tem uma árvore com rosas, uma roseira junto com a árvore, né? Então a gente fala, você vê, uma depende da outra. Nós vivemos nessa interdependência. E às vezes a gente não é educado para isso, para essa procura de uma coisa mais profunda do sentido da existência. Por que estamos aqui? Qual é o papel de nós, seres humanos, nesse planeta? Será que nós somos uma doencinha que a gente está aqui para destruir o planeta? Para fazer guerra, para pôr fogo nas matas, para tirar árvore? Como se fosse um vírus, né? Pois é, será que nós somos esse vírus ou não? Será que nós podemos ter um papel na parte pequenininha que a gente ocupa do planeta, na crostinha fininha de fora do planeta? Porque dentro é fogo, né? É um magma. O que a gente está fazendo aqui? E essas perguntas a gente devia oferecer às crianças para pensar e não deixar de questionar. Porque tem uma idade que a gente fala, a ideia dos porquês, né? Por que isso, por que aquilo? Que bom! Não deixa isso quieto. Não para de fazer perguntas. Não pare de se questionar. Porque a vida é essa descoberta incessante. E a gente não, eu quero estabilidade. Mas que estabilidade no mundo que flui? No mundo que não há nada fixo? Por que eu quero uma coisa estável? Preciso ter um emprego estável, preciso ter uma situação estável. Mas está tudo em movimento. Porque as pessoas acham que isso traz felicidade, né? Não seria um mito isso? É um mito. É um mito, é uma fantasia. E aí, quando você cria... Os mitos, eles caem. Você cria
imagens, né, que você põe acima, de repente o santo é de vidro, ele cai e quebra. Aí você fala, nossa, né? Uhum. Aliás, eu tenho um amigo, tinha um amigo, ele faleceu já no Rio de Janeiro, o professor Hermógenes, que ele dizia, eu estou criando uma nova religião que se chama desilusionismo. Ele diz, cada vez que você tem uma desilusão, você está mais próximo da verdade. Então, agradeça. Tinha um amigo, esse amigo me traiu. Dói, né? É uma coisa muito ruim. Eu falei, mas que legal, eu não tinha percebido. Então, eu estou mais próximo da verdade. Da verdade. O que eu aprendi com isso, né? O que eu aprendo com isso. Não é que eu vou ficar desconfiando de todo mundo, né? Mas eu vou estar mais atento. Ou seja, então talvez não exista coisas que realmente são ruins. Talvez a gente dê subjetividade para acontecimentos e encare eles como ruins. Desde uma traição, uma doença. Mas no fundo eles podem ser bons porque eles estão me trazendo a verdade. Tá certo? É isso aí. Eu estive no Japão ano passado. Eu tinha estado lá em 19. Durante a pandemia eu não fui. Fui o ano passado e encontrei minha superiora. Ela está com 92 anos. E ela, ao me ver, ela disse assim, eu não vou me aposentar. Eu falei, nem eu. Nós somos da turminha que não queremos nos aposentar. Enquanto a cabecinha estiver funcionando e a gente puder estar andando para cima e para baixo, nós vamos estar fazendo o que a gente gosta de fazer, né? Uhum. E aí ela disse assim, nesses 4 anos eu tive várias enfermidades. Tive até um câncer de intestino, ela disse. E sabe o que eu faço agora? Ela diz, eu agradeço aos Budas das enfermidades. Eu achei que ela ia falar da cura, né? Falou assim, não, das enfermidades, porque eu fiquei uma pessoa melhor. Se eu vou visitar alguém no hospital agora, eu já tenho outra perspectiva do que está na maca, no hospital, eu posso conversar melhor. E uma terceira coisa importante que ela me disse é, as pessoas acham que eu, sendo abadesa do mosteiro, eu estou iluminando os outros que chegam até mim. E ela disse, não, cada pessoa que chega até mim me ilumina. Me mostra um aspecto que eu ainda não tinha visto. Eu não ilumino ninguém. E eu lembrei que quando eu estava no mosteiro, eu tinha muitos embates com ela, sabe? Eu era muito chatinha, eu duvidava, falava, né? E uma vez eu falei para ela, ela falou assim, não seja como gelo, porque eu lia os livros, eu queria fazer tudo que nem estava no livro, assim, tem que ser ao pé da letra, porque eu li que tem que ser assim. Ela disse, nós não somos mais esses seres medievais, não somos mais da antiguidade, seja mais flexível. E um dia eu falei para ela, então derreta o meu gelo. Ela disse, eu não. Quem derrete o seu gelo são os ensinamentos de Buda, não sou eu. E isso, ela tem muita consciência disso, né? Não sou eu que estou iluminando os outros, não sou eu. Às vezes as pessoas vêm dizer para mim, monja, a senhora me ajudou tanto. Não, quem ajudou foi você. Você ouviu o ensinamento e você pôs em prática na sua vida. Então funcionou. Mas eu não fiz nada, eu sou uma tradutora. Uma ferramenta. Né? Uma ferramenta tradutora de um ensinamento muito antigo que eu experimentei e falei, funciona. E se funciona, eu compartilho. E se a pessoa está no momento certo de ouvir, conseguir pôr em prática na vida, vai funcionar. Se fizer sentido para ela. Se não fizer, não adianta nada. Você pode gritar, berrar, cantar, fazer uma música, dançar, que não adianta, não percebe. Monja, por que você acha que nós somos jovens, né? Poucos jovens aí se interessam por esse tipo de assunto, né? Inclusive, a maior parte das pessoas que nos assistem são pessoas mais de meia idade, né? Que legal. Então, a gente fica meio na dúvida, assim, né? Quando que o jovem, em que momento que a pessoa vai realmente perceber a importância de se fazer essas perguntas que você comentou? O que acontece é que muitos de nós, na juventude, achamos esquisito a gente ter esses questionamentos e a gente põe embaixo do tapete. A gente finge que não está questionando. E mesmo quando vai num grupo de amigos, eles acham esquisito falar de coisas que incomodam um pouco, porque eu não tenho respostas. Eu não tenho conclusões, eu tenho questões só. E fico sem graça de dizer para os meus amigos, olha, estou questionando isso, você acha legal? Então eles escondem um pouco. Como se fosse uma fraqueza. É como se fosse uma fraqueza. Eu tinha um grupo de praticantes em Belo Horizonte, e que a moça dizia assim para mim, ai monja, quando eu vou sair com os meus amigos, eu não acho mais graça nas conversas que eles têm. Se antigamente era divertido, agora não tem graça. Eu falei, puxa o assunto. Ah, vão achar que eu sou boba, chata. Seja boba e chata. Você não precisa apenas falar as bobagens que eles estão falando, mas ouça o que eles estão dizendo, interesse-se por eles e mostre um outro aspecto. E você traz essa reflexão para os jovens.
Porque é na juventude que a gente vai poder desenvolver essa capacidade de procurar a verdade, de procurar a essência do ser. Que foi o que você passou, né? É isso aí. A gente começa a questionar tudo. Mas eu acho que o grande problema é que, no caso da sua amiga e eu acho que de todo mundo, é que a gente tem muito medo do que os outros vão pensar de nós. Isso. Por isso que a gente não fala essas coisas. Então, Por que será que o ser humano tem tanto medo do que os outros pensam dele e não sobre o que ele pensa de si mesmo? porque somos gregários e a gente precisa do apoio das outras pessoas. Nós não vivemos sozinhos. Porque nós somos mamíferos sociáveis? É, exato. A gente precisa das outras pessoas para tudo. Para conversar, para olhar para o rio, para o mar, para passear, para discutir, para pensar de forma diferente, não é para trabalhar. A gente precisa de outras pessoas. Então, a gente quer muito esse apoio. E, principalmente, quanto mais adolescente, lembra na adolescência como é que era? Imagine se eu vou fazer exato. alguma coisa que meu coleguinha adolescente vai ficar de mal comigo. Vai achar que eu sou bobo e não fala mais comigo. Então, a gente escondia uma porção de coisas, né? Não queria ser aceito pelo grupo. É uma importância grande no nosso processo de crescimento. Agora, o legalzinho é que depois dos 70 você não se importa mais. Sério? A idade proporciona isso. Você já viveu tanto, porque depois de 70 você fica pensando, qualquer hora é hora, né? Se o filme acabar, pode acabar, porque o que eu tinha que fazer aqui, grande parte eu já fiz, ainda tem muito o que fazer, como diz a minha superiora, né? Não tem aposentadoria, enquanto está vivo, está fazendo, né? E o que vai me trazer agora, né? Quais são as novidades dessa época da vida, né? Então tem sempre essa curiosidade, tem que estar acesa, sabe? Não pode dizer, agora eu já sei tudo, agora eu já tive todas as experiências que eu podia ter na vida, não. Meu pai, quando ele estava com mais de 90 anos, a irmã mais velha dele morreu. As outras todas já tinham morrido, ele tinha 6 irmãos. E ele disse, e todo mundo falava, que bonito, ela morreu dormindo. Ele disse assim, eu não quero morrer dormindo. É a grande aventura na minha vida, é a morte. O que é a morte? Eu quero morrer acordado. Eu quero ver a morte. Eu não sei o quanto ele viu, mas eu estive com ele quase até os últimos momentos. E quando ele estava no hospital, teve uma pneumonia, enfim, estava com 96 anos. E quando os médicos disseram não tem mais o que fazer, eu falei para ele, pai, agora é o fim, você vai morrer. E foi tão bonito, sabe? Tinha um raio de luz de sol, ele estava no hospital, um raio de sol veio assim bem em cima da cama dele. Eu falei, vá para a luz infinita. É isso. Completou seu quadro, foi um ótimo pai, um bom ser humano. Vai tranquilo. Incrível. Missão cumprida, né? Da gente poder morrer assim, né? Missão, e não é enganando, não, você não vai morrer, não, você vai ficar bem, você vai se curar. Mas curar do quê? Da vida? A cura da vida é a morte, né? E todos vamos morrer. Mas não precisa preocupar-se com isso, né? Sofrer com antecedência, né? Por isso que eu gosto do que vocês escolheram aqui. A vida é o agora. E agora eu vou ficar me preocupando com o que vai acontecer, quando que eu vou morrer, de que jeito será que eu vou morrer. O meu professor, ele dizia sempre isso, na hora da vida, viva, na hora de morrer, morra. Não fica antecipando alguma coisa que ainda não está acontecendo. Mas o incrível é que ele não tinha medo da morte mais, ele falou isso, né? Pois é. Geralmente as pessoas, independente da idade, têm um medo, né? A minha mãe tinha. Porque a gente tem o medo do desconhecido, A né? minha mãe demorou tanto para morrer, coitadinha. Eu não queria morrer mesmo, viu? Ela ficou 15 dias sem comer, sem beber, sem soro, sem nada. Ela não queria morrer. É interessante, né? O médico que acompanhava não dava mais para pôr soro. A veia já não pegava mais. Você tenta pôr foro assim na pele, ficavam umas bolhas de soro, né? O organismo não absorvia. E foi interessante que eu fui numa rádio espírita e esse senhor, eu falei para ele, que eu achei engraçado isso, minha mãe, né? Está demorando tanto. Minha irmã, que é médica, disse assim, 1 semana, 5 dias no hospital, estaria morta. Ela está 15 dias sem comer, sem beber, sem nada, sem nenhum remédio, sem coisa alguma. E esse senhor disse para mim, ela está fechando os chakras do seu corpo. Poucas pessoas têm a morte natural. E a morte natural é lenta. Por isso que eu falei, é um instante. O instante de soltar, e tem esse momento mesmo, né? Que de repente a gente viu, ela solta. A mão tinha um gesto, um movimento, depois larga. É uma coisa muito rápida, né? Sim. Mas para chegar até esse momento de você, a energia vital sair do seu corpo, tem um longo processo para algumas pessoas, né? Não é tudo imediato. A gente está falando de morte, eu queria te perguntar o que seria Deus para você? E se a gente falou do mito da felicidade,
Você acredita que tem alguns mitos em relação a Deus na sociedade atual? Bom, o budismo não tem conceito de Deus. Ele não nega, mas não afirma, não tem conceito de Deus. Tá. Então, tudo que existe é um universo de causa, condições e efeito. Então, alguma coisa é causa disso, a condição. E quando alguém perguntar para ele, mas qual é a causa primeira? Ele diz assim, isso não é importante. Imagine que você leve uma flechada e você vai ficar perguntando de que madeira foi feita essa flecha, tem veneno ou não tem veneno na flecha, de que direção veio. Não, se você leva uma flechada e está machucado, você vai tirar a flecha e vai curar a ferida. Então o Zen vai trabalhar com isto. Qual é a sua dor? Qual é a sua dificuldade? E como é que nós podemos curá-la? E não ficar esperando de alguma entidade imaginária, externa, que vai vir me ajudar. Então, tem duas correntes budistas que parecem opostas, mas são complementares. Uma delas fala de um samadhi. Samadhi é um estado de comunhão com tudo que existe, que a meditação profunda nos leva lá. Tem um que fala que o samadhi é tajiu zanmai, é a força de alguma coisa de fora. Então, é uma ordem religiosa que você invoca o Buda Amitabha, que é o Buda da luz infinita. Então, você fala, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Você está pedindo que o Buda da luz infinita leve você para um estado de conhecimento superior. E o outro, que é o Zen, é dizer, você tem que chegar lá. E vem por onde? Pelas entranhas. Você faz a Zen, é o samadhi que alimenta de si mesmo. Você se retroalimenta dessa procura e você acessa a níveis mais profundos de consciência. E lá você encontra o grande vazio, onde todas as possibilidades estão em aberto. Você não encontra um personagem. É quando você se despe do personagem, e nós criamos personagens na nossa vida para a própria sobrevivência. Quando você se despe, vai encontrar, que nem fosse encontrar o centro de uma cebola. Você vai tirando a casca. O fundo da alcachofra. É isso aí, não é? E o que tem lá? Né? O centro da cebola é vazio. E a gente fala, nós também. A essência do ser é vazia dessa autoidentidade separada e independente. Mas o ego tem muito medinho. O ego tem medo de morrer. O ego tem medo de desaparecer. De descascar a cebola. De descascar a cebola e vai ver todos os níveis que eu tenho, vai conhecer outros aspectos meus que eu estava escondidinho. Eu não queria que ninguém visse que eu também tenho medo, que eu também quero ser aceito por todo mundo, sabe? Eu tenho ciúmes. Eu tenho insegurança, tenho ciúmes, tenho raiva. Eu não sou um ser perfeito. Não tenho ciúmes, não tenho raiva. Eu sou uma grande sábia compreendedora. Sou não. Então, são coisas que têm a ver com essa formação mental. E por que nós temos essa formação? Porque somos seres humanos. E a gente fala assim, esse saquinho de pele chamado ser humano tem dentro de si todas as possibilidades. Agora, o que você escolhe desenvolver? O Thich Nhat Hanh, que era um monge vietnamita, ele dizia que nós temos dentro de nós todas as possibilidades de sentimentos, emoções, que são como mínimas sementezinhas. E o que a gente está regando? Então, você pode alimentar uma determinada semente que você nem queria, foi sem querer. E ela vem na consciência, suponha que seja a raiva. Estou com raiva daquele cara lá, é chato, vai ver o que eu vou fazer com ele. Me fechou no trânsito. Aí você começa a pensar, nossa, eu estou com raiva, isso é raiva. Que interessante. Eu vou chamar quem? A plena atenção. Eu sinto raiva. O que é a raiva? Como é que fica meu batimento cardíaco? Como é que está minha musculação? Minha musculatura, ela está tensa. E como é que eu vou respirar a raiva? Eu vou deixar ela ficar mais calma para eu poder interagir com esse personagem que fechou o meu carro, por exemplo. Ou que bateu no meu carro. Então, em vez de brigar com ele, criar uma cena muito violenta que pode acontecer, tem pessoas que se matam no trânsito, né? Em vez disso, eu vou dizer, nossa, que raiva. Né? Aceitar a raiva. Aceitação, é isso? Aceito e transformo. Isso é aceitação? Isso é aceitação. Eu reconheço, mas eu não fico só nisso, não. Não é pacifismo, não. O que eu faço? Como é que eu falo com esse personagem para que isso não se repita? Sim. E eu não vou chegar dizendo, você, seu burro, seu idiota, olha como você guiou o carro, você não sabe o que você está fazendo. Porque isso dá briga. Fala assim, nossa, o que foi que aconteceu aqui? Onde será que nos distraímos? Por que isso aconteceu entre nós? Que relação será que a gente vai ter? Por que os nossos carros se bateram? Quem é você? Você tem seguro? Não tem seguro? Eu tenho. Criamos uma relação. Aí passa. E passa. E claro, você vai dizer, olha,
pelo que eu estou vendo aqui, nós vamos chamar especialistas para ver, mas foi você que bateu no meu carro, é o seu seguro que tem que pagar. E aí você vai negociar as possibilidades e não brigar com a pessoa. Isso é um exemplo externo, né? Sim. Agora, quando a gente traz para dentro de nós, que eu acho que é o maior desafio e mais bonito. Então, é quando a gente sente uma inveja, Sim. um ciúmes, uma raiva do outro, mas sem estar nesse contato, né? Essa clareza de parar, refletir. Pô, por que eu tô com essa inveja? O que lá atrás? Que trauma que tá aguçando em mim? Isso aí. O problema não tá no outro, tá em mim. Isso que é difícil, né, monge? Mas esse é o treinamento maravilhoso que a gente pode fazer e que a gente devia fazer para criancinhas, na pré-escola. O que você está sentindo? Você está com ciúmes? Está com ciúmes do quê? Do seu pai, da sua mãe, da professora? Por quê? Ela está atendendo o seu amiguinho agora. Daqui a pouco ela vai te atender. Perceba isso. Ciúmes é natural, não é feio, não é uma coisa que você não pode sentir. Mas como é que você lida com isso? Estou com raiva. O que você faz com a raiva? Como é que você lida com a raiva? Estou com inveja. Ah, a menina lá tem um cabelo bonito, comprido. O meu sempre foi curtinho, sabe? Eu queria ter cabelo comprido. Eu lembro que um dia na escola eu fui numa menina que tinha um rabo de cavalo assim, falei, puxei, tum! Ela olhou para mim. Ela nem era da minha classe nem nada. Eu estava com inveja do cabelo dela. Mas aquele olhar dela me fez perceber que era uma bobagem. Entendi. E a gente já vai percebendo, a vida nos ensina. E nós ensinamos uns aos outros nessas relações. Não sou eu sozinha que resolvo meus dramas e meus problemas. É na inter-relação com o mundo. Porque nós somos esse mundo. E estamos o tempo todo lidando com eles, dentro e fora de nós. O que aconteceu na minha infância, não é? Eu gostava muito de ficar no colo da minha mãe, por exemplo. Ela queria estudar, eu lia para ela os textos de estudo. E a minha irmã não, ela era mais arredia, não gostava de colinho, né? Então a minha irmã tinha a impressão que a minha mãe gostava mais de mim. Não, ela nunca gostou mais de um filho do que do outro. Mas a relação de afeto não é a mesma. Tem pessoas que gostam de ser acariciadas e outras não. E a gente vai respeitá-los, né? Isso é outra coisa importante da gente se lembrar. Não podemos tratar todos iguais, porque não somos iguais. Somos semelhantes, mas não iguais. E as nossas necessidades não são as mesmas. E muita crise, muita briga que tem até entre casais é isso. Você não está vendo o que eu estou vendo? Não, não estou mesmo. Me mostra. São as linguagens do amor, né? Cada um tem a sua. Exato. Tem que falar para Carol essa. E falar para Carol isso. Me mostra o que você está vendo, porque eu não vejo desse jeito. A minha educação, a minha formação, a minha percepção da realidade é diferente da sua. Me mostra um pouco a sua, mas deixa eu também mostrar a minha para você. É como se a gente emprestasse nossos olhos uns aos outros. É isso aí. Que bonito, hein, Rosa? Muito bom. Essa foi bonita. Tem uma frase de Buda que eu anotei que era: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu acho que ela conversa muito com o que a gente está falando agora. Se você puder explicar mais sobre isso, para a gente entender mais a fundo. A dor é isso, né? Suponha que eu tô aqui e eu me machuco aqui no microfone, né? Pá, dou uma cabeçada no microfone, nossa, tá doendo. Ai, como eu sou infeliz. Sempre acontece isso comigo. A minha vida é uma tristeza. Eu fico sempre batendo em todas as coisas. Eu sou desastrada. Como eu sofro, isso é extra. Eu já bati a cabeça no microfone, já doeu. Eu passo um gelinho aqui para não ficar um galo na cabeça e vou para adiante. Agora, se eu ficar parada naquilo e dizendo isso sempre acontece comigo, não tem jeito, eu estou criando um sofrimento. Eu tenho um amigo que é um psiquiatra lá no Rio Grande do Sul, é um praticante zen, e ele diz o seguinte: a vida nos dá flechadas. Você não coloca uma flecha em cima da flecha que a vida já te deu. Vem uma coisa que é desagradável, que é ruim, que você não queria que fosse, mas é. O que você vai fazer? De novo a flecha que o Buda falava. Você vai procurar tirar essa flecha e curar esse machucado. Você não vai pôr outra flecha em cima e dizer: ai, está doendo, como eu sofro, eu sou infeliz, eu não presto, o mundo não presta, o mundo me trata mal, né? Sair desse lugar de vítima. Mas isso tem muito a ver com a culpa, né? Como que a gente pode lidar com a culpa? É muito normal hoje a gente... qualquer coisa que a gente faz de errado, a gente fica se culpando por dias, semanas, meses, até tem gente, acho que anos. A minha mãe era interessante, ela gostava muito de psicologia
E quando era criança eu me machucava, ela dizia assim, por que você está se autopunindo? Ela nunca dizia, filhinha, coitadinha, por que você está se autopunindo? Bateu com a mão na porta, por quê? Você tem a capacidade de perceber a distância entre você e a porta, então se você se machucou, você está se autopunindo. O que você acha que você fez de errado, que você precisa de punição? E será que nós precisamos de punição ou nós podemos corrigir nossos erros? O professor Cortella, na sala dele, no escritório dele, tem uma frase que eu adoro. Ele diz assim, aqui só aceitamos erros inéditos. Muito boa. Não é isso? Então, se eu percebo que eu errei, eu sou culpado, não, eu errei, eu posso me arrepender, e a gente se arrepende, agora é lua cheia, a gente se arrepende de ir na lua cheia e na lua nova. Tem um poema que é muito bonito que diz assim, todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido do meu corpo, da minha boca, da minha mente, agora de tudo eu me arrependo. Aí a gente tira a culpa. Eu reconheço que eu falhei e eu reconheço que eu vou prestar atenção para não falhar nesse mesmo lugar, desse mesmo jeito. Então eu percebo que eu tive a ver com isso, mas não é culpa, eu vou carregar uma culpa, não. Eu tiro a culpa de mim na hora que eu me arrependo e reconheço que foi uma falha. E a falha não é permanente, porque cada instante é único. E a vida é sempre no agora. Então, aquilo que eu já fiz que não foi bom, eu não fico carregando um peso em cima de mim. Nossa, falhei, né? Poxa, que pena, né? Vou ficar revivendo mais atento. Aquilo. Quais foram as causas e condições que me levaram a esse erro? Eu vou procurar modificar causas e condições para não fazer o mesmo erro. Aí fica mais leve. Ou seja, a culpa é irracional. Não tem racionalidade na culpa. Existe uma cobrança, vamos dizer, social, né? Você fez isso, você é culpado da minha infelicidade. Essa não é boa? A Bíblia atual fala muito isso, né? Nós somos pecadores. E as pessoas se veem como pecadores. Isso. A gente não fala de pecado, a gente fala de insuficiência. Insuficiência. A primeira coisa que Buda diz, as 4 nobres verdades, né? A primeira, quando ele tem a sua experiência mística, ele vai querer ensinar seus amigos, ele vai dizer, a insatisfação existe. Não é tristeza, não é dor, não é sofrimento, a insatisfação existe. Tem causas para a nossa insatisfação, nascimento, velhice, doença, morte. Estou longe de quem eu gosto, perto de quem eu não gosto, não estou fazendo o que eu gostaria de fazer, são causas de insatisfação. Existe um estado chamado de nirvana, que é de paz e tranquilidade, pleno de sabedoria. E esse estágio, que é a 4ª nobre verdade, essa é a 3ª, né? A 4ª é um caminho de 8 aspectos, que você tem o quê? Memória correta. Você se lembra da verdade. Não é que você lembra o que você fez de manhã, não. Você lembra da verdade, que nada é fixo, nada é permanente, que tudo está interligado, que você não é sozinho o único culpado pela guerra que está acontecendo agora no Oriente Médio, que está acontecendo na África, tantas as guerras que estão acontecendo por lá. Você não é o único responsável, você tem alguma coisa a ver. Porque nós temos tudo a ver com tudo que está acontecendo no planeta. Mas... A gente é responsável até pelas guerras, individualmente. Uma pequena parcela, né? Sim, quando eu tenho guerras internas, que era o que a gente estava falando, quando eu estou brigando comigo mesmo. E Buda dizia, tenha muito cuidado, porque a mente humana... ele já estava quase morrendo quando ele disse isso. A mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Caramba. Olha só. Ela nos engana. Então, por isso que precisa conhecer... para não ser enganado por si mesmo. E porque ela é muito poderosa também, né? Sim, ela nos engana. Ela vai nos levar... E de novo, a gente pode voltar para o Freud, para o ego, né? Eu quero viver, eu quero fazer, o mundo tem que ser do meu jeito. Se vocês não forem como eu quero que seja, eu vou cancelar vocês. Né? Assim, somos pequenos ditadores, né? É a cultura do cancelamento. Né? Quem concorda comigo é legal. Quem não concorda comigo não presta. Por quê? Será que todos têm que concordar com todos? Não. Hoje tem uma dificuldade gigante de aceitar a opinião que não é a minha, né? Sim. Opinião alheia. Inclusive, na mídia social, é como se ela fosse uma capa, né? Como você não está vendo a pessoa, ela acha que ela pode falar, né? Falar o que quiser, né? Mas vai sofrer as consequências, não tem jeito. E aí que a gente fala, o budismo vai falar isso, né? O que você jogar nesse mundo vai voltar para você. Esse seria o karma? É a lei do karma. Então, você faz coisas boas, vão voltar coisas boas. Você faz coisas medianas, vão voltar coisas medianas. Você faz coisa ruinzinha, vai voltar ruinzinho. Vai dar mal, vai dar ruim. E o Dharma?
Tem o karma e o dharma. Você Dharma- falou do karma, qual seria o dharma? Dharma é a lei verdadeira. O Dharma, com letra maiúscula, é a lei que rege o céu e a terra. Que é isso de dizer não há nada fixo, nada permanente, tudo está interligado. É possível acessar um estado de nirvana, de plenitude, desde que você tenha uma vida de prática correta. É o que a gente chama prática correta. Você vive de acordo com seus princípios e valores? Como que você escolhe viver? Quando você vai fazer uma compra, você olha no rótulo daquilo que você está comprando e você concorda com aquela empresa, com a maneira que ela está no mundo? Ou você fala, não, poxa, essa empresa tem gente escravizada, eu não vou comprar, eu não vou fornecer mais meios para Esses são os princípios. São os princípios que a gente tem que escolher, Tem os que- nossos, né? E viver por esses princípios. Tem pessoas que escolhem o princípio da guerra, das armas, da briga, da confusão. A gente fala, por quê? Eles foram alimentados do quê? Primeiro, uma coisa interessante a gente pensar que o nosso DNA é muito antigo. O Marcelo Gleisman sempre fala isso, né? Que o nosso DNA é reciclagem. E a reciclagem desde que a espécie humana se torna humana. E nós temos, e a neurociência fala isso também, não só a forma do nariz, da boca, da barba, etc., que é herdada, mas também comportamentos são herdados. E há comportamentos muito, muito antigos da nossa sobrevivência, que a gente lutava, corria, né, matava, e isso ainda está em nós. Por isso que eu falo, são mini sementezinhas aqui dentro, estão todas aqui. E conforme a circunstância vem, se alguma coisa é regada e provocada, uma delas vem à superfície. Mas se você estiver em plena atenção, que vai ser o mindfulness, dharana no yoga, você entra no zen, que é a meditação, que é o dhyana, e você percebe e não deixa que essas emoções, essas ações que são lá do passado, que funcionaram quando a gente estava na savana, elas venham viver no seu dia a dia na cidade. Então, as outras pessoas não são seus inimigos, que você precisa lutar contra eles e destruí-los, ou provar eles como você, que é o bom, né? Interessante. Ou seja, então nós estamos realmente evoluindo como ser humano. Estamos. Eu Sim. passei um tempão na minha vida achando que a gente estava regredindo. Não. Você veja, não só na parte de longevidade, né? De filosofia, de estudos da vida, do mundo. E assim como vocês, tem muitas pessoas despertando. E as pessoas vão despertando. E quem Cada vez desperta, mais. E quem desperta acaba influenciando pessoas à sua volta. Não de propósito, mas é por isso. Porque a gente, mais do que o que a gente fala, é o exemplo que você dá na sua maneira de estar no mundo. E, Monja, uma dúvida que, né, até digo para todo mundo que está assistindo a gente, vale super a pena conhecer um pouquinho mais da Monja na autobiografia dela, tá? A experiência própria aqui. Por que eu estou falando isso? Porque você transitou em vários mundos diferentes, né? Sim. Daqui foi para Los Angeles e depois foi lá para o Oriente, né? Ficou muito tempo no Japão e depois voltou com a sua missão para o Brasil. Sim. A minha dúvida é a seguinte, a gente está falando de desenvolvimento, a gente falou um pouco sobre a educação que deveria ter já nas escolas para as crianças se perguntarem. No Oriente, as pessoas lá, elas já têm uma consciência maior do despertar versus nós do Ocidente? Ou o ser humano é tudo igual? É ser humano, filho, é ser humano. Existe uma educação diferenciada no Japão, por exemplo, que é um país muito pequeno e todo mundo fica muito próximo uns dos outros. Existe um respeito muito grande ao outro. Então, as pessoas não deixam sujeira em lugar nenhum. As criancinhas são ensinadas a limpar a escola, a limpar banheiro. Desde pequenininha, tem botinha, luvinha, e são elas que limpam. Uma coletividade. O adulto, e o coletivo é mais importante que o indivíduo. A gente vive numa sociedade ocidental que o indivíduo é mais importante que o coletivo. Eu, meu emprego, a minha casa, a minha família. Depois vem o meu bairro, a minha cidade, o meu país. No Japão é o oposto. Primeira coisa é o meu país, a província onde eu estou, a rua onde eu moro, meus vizinhos, eu conheço todos os vizinhos e falo com ele. Tem interação. Eles passam um papelzinho, dizem o lixeiro vai passar tal dia, tal hora, o lixo de tal. Isso vai passar de casa em casa e você carimba que você viu e que você sabe. Então tem uma ideia de comunidade muito maior que a gente não tem muito aqui, né? Então Exato. fica meio cada um por si, né? Enquanto lá é sempre nós e nós cuidando juntos das nossas áreas comuns, né? Como você acha que eles conseguiram isso? E
O que a gente poderia fazer para um dia, sei lá, daqui 200 anos conseguir isso no Brasil? De novo, a educação. Você educa isso na escola. Aqui, por exemplo, se uma criança vai na escola, teve uma professora que me contou isso. Tinha um menino que escreveu na parede da sala de aula. E ela então falou para o menino: amanhã você vai pedir para o seu pai trazer uma lixa, você vai trazer uma lixa para cá, e vai trazer uma tinta da cor dessa parede. E você vai tirar isso que você escreveu daí. É uma boa orientação. Exato, Né? já está educando. A diretora, no dia seguinte, chamou a professora e disse: quer ser expulsa? Os pais vieram furiosos, que aqui é uma escola de elite, ele não vai ser pedreiro. Ô, louco. Então, a gente tem uma dificuldade de uma sociedade que não está acostumada a punir, e não é punir, é fazer ver o seu erro e corrigir o erro. A parede da escola não é para você escrever. Se você vai escrever, você vai limpar, e é só isso que está sendo dito, né? E os pais, meu filhinho não vai ser pedreiro. Quer dizer, já não entenderam nada. A gente tem uma dificuldade de uma sociedade de classes muito diferentes, díspares, né? E que causa problemas também. Então, os professores... Tinha uma criança que dizia para a professora assim: você é empregada do meu pai, ele que paga seu salário, você não fale comigo assim. Sem educação nenhuma, né? Sem educação nenhuma, porque o pai deve dizer isso para o filho. Começa no berço, aprende em casa, Eu né? que pago. A família. A professora deu bronca em você manda ela calar a boca, porque sou eu que pago ela. Nossa. Eu despeço ela a hora que eu quiser. Então, como é que você educa pessoas se existem adultos que estão pensando assim? Então, nós temos que ter uma educação que não é só para a criança, mas para esses pais também que não percebem, né? Que você pode formar seres humanos maravilhosos, sabendo limpar a sua sujeira. Mas hoje é Mas muito também tem comum. coisas ruins no Japão, viu? Não é tudo lindo, não. Tem a muita competitividade, discriminação, preconceito, burnout, trabalho, o Machismo, alcoólico só né? quer trabalha, né? Preciso produzir, preciso mostrar para todo mundo como eu sou eficiente, né? Então tem também umas coisas, perfeccionismo. Então tem muito sofrimento que vem junto com uma sociedade em que você, se você está num determinado nível, você nunca pode falar com os outros níveis. Ah, tem isso. Tipo castas. Casta, igual na Índia. Se você está na escola, não é bem isso. Se você está na escola, você pode falar com seus coleguinhas de classe. Você não pode contar para a professora que estão fazendo bullying. Você não pode contar para os seus pais que está fazendo bullying com você. Delação é crime. Os homens preferem, as mulheres também, mas a maioria são homens, eles preferem se enforcar num hotel do que delatar um amigo. Aqui no Brasil se paga, o cara ganha o dinheirinho e fica alegre, né? Lá é considerado um crime de honra. Se é meu amigo, eu nunca vou delatar. Eu prefiro morrer a delatar meu amigo. Então tem essas coisas. Tem a ver com samurais? Com samurais, então. A honra do samurai, as virtudes, né? Que são uma coisa que já está muito dentro da cultura japonesa, né? Que tem o seu lado bom e o seu lado ruim, como tudo. Sim, como tudo. Quando eu estava lá, o que chamou muito a atenção era um menino de 8 anos. Ele era de uma classe social acima das crianças que estavam na mesma escola. E tinha o grupinho, né, que vai lá bater neles e assim, traz dinheiro, traz dinheiro. E todos os dias ele roubava o dinheiro da carteira dos pais, que nem percebiam, né? Eles eram muito ricos, nem notavam que tinha tirado. Aí deram uma bicicleta para ele, que era a melhor bicicleta que existia naquela época. Ele todo feliz foi de bicicleta para a escola e os meninos falaram: nós vamos ficar com a bike, agora é nossa. E ele chegou em casa e se enforcou na árvore da frente da casa. Quando os pais chegaram, o menininho estava pendurado e morto. Que coisa. E aí houve um movimento muito grande no Japão para parar com isso. Temos que falar. Fala com seus pais, fala com seus orientadores. Se estão abusando de você na escola, manifeste. Você não resolve isso sozinho. Você precisa de apoio. Isso ainda é muito difícil, mas é um processo que está... Cultural. Né? Cultural, que está em desenvolvimento. Não pode aceitar tudo porque é o coleguinha que fez, eu não posso delatar meu colega. Você não está delatando, você está salvando sua pelezinha, né? Está machucando, está ferindo, né? É difícil. Mas é complicado, porque é muito tênue, uma linha né? tênue. O que separa. E, Monja, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Você ainda sente momentos de dúvidas e inseguranças consigo mesma? Ai, as minhas insuficiências são tantas. Eu sou muito impaciente. Eu fico brava com as minhas alunas. Você não sabe, é uma vergonha. Eu fico lembrando a minha professora no Moceiro, a abadesa do Moceiro, nunca levantou a voz. Nunca. A gente sabia que ela estava brava, porque o olhinho ficava bravinho, né? Mas ela era sempre gentil na maneira de falar. Eu ia muitas vezes reclamar para ela de alguma coisa. Ela dizia: é você.
Falei, essa japonesa não me entende, como sou eu? A menina está dormindo na aula. Eu vim do outro lado do mundo, tenho uma dificuldade de entender o que estão falando e ela acha que está tudo bem. Ela diz, não cabe a você querer educar as meninas. Cada uma tem seu tempo e seu momento. Então, eu às vezes fico muito aflita com as pessoas que chegam até mim, dá vontade de sacudir, dizer, acorda. Sabe, tem uns que põem uma carinha assim, levanta o narizinho e sai andando assim. Eu falo, menos, mais humildade, né? E não adianta, porque se a pessoa não está pronta para ouvir, não adianta eu ficar irritada, falar bravo, porque não adianta. E eu ainda estou nesse aprendizado. Ainda, né? Como conseguir falar de forma mais assertiva para que as pessoas sejam capazes de ouvir e refletir. Se o que eu estou falando pode ajudá-las a ficar mais livres, leves e felizes na vida, ou se o que eu estou falando é bobagem, é uma projeção minha, e elas também têm que ser capazes de perceber e dizer, não, monge, isso é projeção sua. Não é? Ter essa capacidade de dialogar, né? E questões internas, assim, ainda todos nós temos imperfeições, né? Sim. Como você consegue abraçar suas imperfeições e não ligar para isso? Não, ligar, a gente liga. Você continua ligando? Nossa, como é que eu melhoro? Continua. Eu falo, a gente não é perfeito, mas é perfectível, né? A gente pode se aperfeiçoar. Não para ficar absolutamente perfeito, dono de tudo, né? Mas você pode melhorar. Então, críticas, elas devem ser bem-vindas, não é ficar com raiva de quem criticou. Ah, não está me entendendo, não está me criticando. Peraí, será? Será que não é bom dar uma parada e ver por que falaram isso? Será que eu estou me manifestando de uma forma que eu nem estou percebendo que não está sendo correta? Eu lembro que as pessoas falavam, a monja é muito brava. E às vezes o pessoal falava? Fala. Não aparenta ser. Imagina, a gente está fazendo uma liturgia. As liturgias japonesas, é tudo muito formal e tudo tem que estar muito no seu lugarzinho, muito certinho. Então você põe uma coisa, ela tem que estar bem no meiozinho assim, você vai pôr um incenso, ele tem que estar bem retinho. Aí a pessoa vem e põe incenso torto. Aí eu falo, você pôs o incenso torto. Eu estou no meio de uma liturgia, onde eu devo estar orando em devoção, e eu já estou aflita porque já pôs o incenso torto. Quase que um toque. É quase um toque. Então, aí, de repente, aquilo que devia ser uma liturgia de elevação espiritual, fica, arruma isso, não faça assim. E eu já melhorei muito, mas ainda está ruim. Ainda pode melhorar mais. E Monja, uma dúvida, né? Quando eu li aqui o seu livro, o subtítulo é O que aprendi com o silêncio, né? Enquanto eu estava lendo, parecia que eu estava conversando com você. Porque a leitura é bem tranquila, bem calma, né? Realmente, eu fechava o olho e parecia que estava mesmo conversando. Agora que eu estou conversando com você, gostaria de perguntar, o que de fato pode se aprender com o silêncio? A ouvir. Enquanto a gente está falando, e tem as falas internas, né? A mente, ela é incessante e luminosa. E ela está sempre falando alguma coisa, trazendo uma memória, trazendo uma expectativa. Então, a gente voltar para esse lugar que é do silêncio, que é do nada tudo, é complicado, a gente não chega com muita facilidade. A gente dá umas esbarradas sem querer, né? Aí tem que você falar, não, tem alguma coisa que é importante, né? E que a gente pode deixar a nossa mente ficar mais tranquila. Então, a gente aprende a aquietar as oscilações da mente. Que é a mesma coisa que o Patanjali, que é o sistematizador do yoga, ele vai dizer que o yoga é para aquietar as oscilações da mente. E a mesma coisa que o Zazen faz. Não é que você para de ter oscilações, mas você percebe as oscilações e elas deixam de incomodar. Elas equilibram. Quando eu me mudei para a casa que eu estou agora, que é no Pacaembu, eu morava na Liberdade. A Liberdade era mais quieta que o Pacaembu, porque a casa é uma ladeira, passa muito trânsito. E no começo eu achava aquilo insuportável, porque eu queria fazer zazen e tinha e vum. Aí fechava o farol, ficava quietinho, alguns minutos. E depois Aí eu comecei a pensar, é como os nossos pensamentos. A mente agitada é como o carro passando na rua. E não adianta você querer ouvir até mais, porque tem um limite o que você pode seguir, esse pensamento, esse barulho, esse ruído. E aí ele vai embora. Então não tem que brigar com os sons do mundo, não tem que brigar com os sons mentais, mas é perceber que eles existem e tem começo, meio e pausa, porque vai ter começo de novo. Não é fim, é pausa. É pausa, como o silêncio também. Tem momentos de silêncio e tem momentos de agito, de confusão, de música. Tinha um pessoal que ia tocar, eles até hoje,
Aos sábados tem um grupo de estudantes, eles eram do Mackenzie, quem está lá agora eu não sei, que iam aprender a tocar bateria. Imagina. Aprender a tocar Meu bateria. Deus. Um grupo querendo aprender a tocar música de carnaval sem muita aptidão. Aquilo começava, por exemplo, às 10 da manhã até às 6 da tarde. E aos sábados a gente fazia um dia de meditação. Então, todos nós sentados na sala em silêncio. E o que a gente ouve? Nossa! Aí nós reclamamos pro Psyu. Aí o Psyu nos mandou uma multa, porque o único endereço que eles tinham era o nosso. E foi uma dificuldade para explicar que não, nós éramos as vítimas e não os algozes, né? Então nós resolvemos não reclamar mais para o Psyu e falar com os meninos que estavam, as meninas estavam na praça. E eles então mudaram para o lado mais distante da praça, mas ainda é muito ruído, né? Não é música, é ruído. Exato. E aí incomoda um pouco. Mas a gente tem que até aprender a conviver com aquilo que incomoda. Aquilo que a gente não gosta, que incomoda. Não gosto, acho ruim, mas tudo bem. Eles estão se divertindo, não são bombas, não são armas de fogo, não estão brigando, eles estão se divertindo da maneira que eles podem, estão aprendendo. E nós também, né? Já fizemos tanto barulho antes, né? Já, exato. Eu sempre falo isso. É. Quando tem alguém fazendo barulho, eu falo, pô, já foi eu um dia esse. Era eu, né? Então, Eu fiz isso. Vamos aceitar. Está voltando, é o karma que está voltando, tá vendo? O retorno do que eu já fiz. É isso aí. Mas então eu posso dizer que o silêncio seria um antídoto para o pensamento negativo? Eu ficar em silêncio pode ajudar a acessar essas vozes negativas na minha mente? As positivas e as negativas, acessa todas. A gente não faz essa separação. A gente percebe tudo isso. Olha, eu estou tendo um pensamento perverso. Eu posso mudar o pensamento. A coisa mais fascinante é quando você percebe isso e fala, deixa eu mudar isso um pouquinho. De novo a história do cabelo comprido, né? Estava lá em Los Angeles fazendo meditação, me achando já uma grande meditadora, e tinha uma menina, ela era muito bonita, e tinha um cabelo loiro comprido até a cintura. E aquilo, um dia eu estava meditando, falei, eu vou puxar o cabelo dela. E o professor estava dando uma palestra do Dharma. Eu estava ouvindo a palestra dele, e dentro de mim estava pensando, eu vou puxar o cabelo dela. E não sei o que foi que ele disse, que eu falei, não, ela pode ser minha amiga, e eu posso pentear o cabelo dela. Genial. E houve uma mudança da maneira de pensar naquele instante. Eu percebi... Você ressignificou, né? Ressignificar é isso. Entendi. E nós podemos fazer isso. Em vez de eu vou puxar o cabelo, tenho raiva, não, ela é minha amiga, ela é bonita, eu vou pentear o cabelo dela. E muda a relação. E penteou? E ficamos... Não, nunca penteei, mas ficamos amigas. Que legal. Ficamos muito amigas depois. Muito legal, Monja. Aqui a gente tem as perguntas Lean, né? Isso. Que a gente faz. Okay. Mas e a gente fora está da chegando caixa. no nosso tempo, né? E se você pudesse voltar no tempo, Monja, qual conselho você daria a si mesma no momento mais desafiador da sua vida? Espera, respira, porque está tudo em movimento e transformação. A Monja daquela época não estava com essa... Não era uma monja, era uma jornalista que jornalista. queria se matar. Não faça isso. E passou. Não precisa, passou. Foi dolorido? Não foi dolorido. Eu tinha em casa para tomar Tetrex, que é um antibiótico. Eu me enchi de antibiótico, achei que eu ia morrer. E não morri, né? E aí eu pensei assim, nem para me matar eu sirvo, porque a gente entra em umas fases da vida, né? Eu não sirvo para nada. Aí eu falei, nem para morrer eu sirvo, então vamos viver. E passou, né? E passou. hoje, Passou. olha a transformação. Pois então, é isso aí. Imagina se tivesse feito. Então, O mundo não ia ter a Monja Coen, né? Então, por isso que eu digo, todos nós temos em nós o instinto de vida e o instinto de morte. E se vem pensamentos assim que não são benéficos, né, que são de autodestruição, só não faça. Perceba que ele existe, faz parte da nossa natureza humana. Não haja. Deixa passar. Deixa passar. Tudo passa. Tudo passa. E, Monja, a gente, para finalizar aqui, a gente sempre faz... A gente já fez essa pergunta para muitos convidados, então achei que, por bem, seria interessante fazer para a Monja, se você me permite, Rosa, né? É a seguinte, se você tivesse à sua disposição uma máquina do tempo, você pudesse entrar nela e viajar para onde você quisesse, lá para o passado, para rever alguém que você conhece e não está mais aqui, ou para vivenciar uma história da humanidade que você tem curiosidade, você também poderia entrar nessa máquina e ir lá para o futuro. Ou
você que sabe o que você faz, você entraria nessa máquina e iria para onde? Eu iria ficar passeando, ai que delícia. Ia passear um pouquinho, ia conhecer o mestre Dogen, que é o fundador da minha ordem, que eu tenho profunda admiração por ele, né? Ele escreve, ele é um poeta, é um escritor, é um pensador maravilhoso. Viveu em 1200 a 1253. Eu ia dar uma espiadinha lá, ver ele lá, tá meditando, olha que legal. Né? Coisas assim. Talvez fosse procurar Buda embaixo da árvore Bodhi, fazendo a meditação, tendo o seu momento místico, né? Quando ele se torna um Buda. Eu acho que tem uma porção de coisa. E o futuro, como será, né? Como estaremos nós daqui a 1000 anos? Não falo nem de 50 ou 100 anos, daqui a 1000 anos. Como será a vida na Terra? Porque eu estou falando de 1000 anos atrás, né? 2000 anos atrás. E como é que será daqui a 1000, 2000 anos? Como estaremos nós, humanidade? Como é que será que vai estar o planeta, né? Será que ainda estaremos aqui? Seres humanos? E eu acho que a gente tem uma capacidade de reverter esse processo, né? E de preservar o planeta. Em vez de só pensar como alguns estão pensando, vamos para Marte, vamos para outro lugar, será que a gente não pode reconstruir a possibilidade de vida humana no planeta? Ressignificar. Ressignificar, já que nós temos tanta tecnologia e inteligência, nós não podemos usar para ter uma vida plena e poder viver em harmonia uns com os outros. Sempre vai ter brigas, atritos, mas pequenas, né? Não bombas nucleares, armas. Em vez de investir em armamento, investir em saneamento básico, água para todo mundo, luz para todo mundo, né? Tem coisas para a gente pensar. Vamos crer que vai acontecer, né? Então, só para encerrar, qual seria o propósito da humanidade, na sua opinião? Por que o ser humano existe? Qual é o sentido da vida? Eu acho que o sentido da vida é viver. E a gente fica pondo coisas em cima, tem que achar um sentido especial. Nós temos que viver de acordo com aquilo que nós consideramos que seja ético e bom. Certo. E nós fomos criados por famílias diferentes e por grupos diferentes de pessoas. No Japão existe um grupo de ladrões que moram numa ilha e eles se honram muito de ser ladrões. Nossa. E um deles foi fazer meditação com a minha mestra e na hora de ir embora a gente tira os sapatos para entrar nas salas, né? E ela viu que ele tinha posto um pé de sapato aqui e outro na outra ponta. Ela disse, por que você fez isso? Porque sendo um ladrão, eu sei que é mais difícil você roubar se o parzinho não estiver junto. Olha só. Não é interessante? Muito. E ele se orgulhava disso, né? Então, são valores diferentes, né? São valores diferentes. Ele ia se dar bem no Brasil, hein? Pois é. E a gente tem que se orgulhar de não roubar. E a gente não rouba porque tem uma lâmpada, uma câmera me vendo. Eu não vou roubar porque alguém vai ver, não. Eu não vou roubar porque quando ninguém está vendo. Porque eu tenho em mim o princípio de não roubar. Isso que é a educação, que a gente fala de valores. Educar seres humanos para valores. Valores que não têm preço. Que você não pode comprar ninguém. A gente gosta de comprar os outros, né? A gente compra até com um docinho, com balinha, com coisinhas assim. Foi isso que me chamou a atenção na Ásia, quando eu fui para lá, fui para a Índia e para o Japão, né? Sim. Eu sentia muito que eles não faziam as coisas erradas, não pelo medo da punição, de ser preso, de levar uma multa, mas por uns valores deles mesmo. Se Você não precisa punir. Se eu vejo, o mundo vê. Como é que eu vou cuidar de mim se eu acho que eu não presto? Você vê, não tem gorjeta no Japão, não é uma beleza? Exato. Eu trabalho, é uma honra o trabalho que eu estou fazendo, seja qual for. Você entra num posto de gasolina, o carinha já te recebe dizendo, seja bem-vindo. Aí ele fala assim, posso tirar o lixo do seu carro? Aí você dá os lixinhos para ele, ele tira. Depois te dá um presentinho. Aí quando o carro vai sair, ele vai até o meio da rua e pede para você sair, para o trânsito para você sair. Nossa, é um E ele não quer a gorjeta, ele não quer nada em troca. Não é nada em troca. Até uma ofensa. É uma dignidade, eu tenho dignidade humana. A gente educar pessoas para a dignidade, para as virtudes, né? Pega o presente, né, monja? Ah, é. Nós podemos fazer A gente isso. tem um presente para te dar, monja. Opa. Aí eu trouxe um presente para vocês. Esse livro chegou hoje para mim. Que legal. Eu fiz junto ser com o Gustavo feliz Armas. É possível ser feliz? Então, É possível ser feliz, então, monja? vamos ver. Monja, aqui é uma lembrancinha para você. Opa! É a nossa canequinha que a gente que está bom. tomando, do Life is Que Now. linda. Aí, Pra se você. estiver no templo, você pode Obrigada. tomar um chá, uma água. Estarei tomando chá. E cerveja também. Cerveja também, né? Por favor, né? Vinho é bom, né? Sim. Gostou de estar aqui com a gente no nosso episódio número 100? 100, que bonito. Nota 100. 100, Maravilhoso. nota 100, né? Mas Para gostei nosso muito, também uma foi. alegria. Sim, monja, muito Prazer obrigado. viu? conhecê-los, viu? Muito Igualmente. Bom, espero Agora que... a gente vai dar tchau ali, ó. Espero que vocês tenham gostado bastante, né? Da nossa
live incrível aqui. Estamos de casa nova, estúdio novo, né, Rosa? Vocês devem ter percebido aí que tá tudo diferente. A gente fez isso para melhorar a experiência para você que nos acompanha. E com uma convidada sem igual aqui. Para quem gostou da Monja e tá até agora, dá um like, se inscreve no canal, que ajuda essa mensagem espalhar pelo Brasil todo, né? Exatamente. Muito obrigado para você que esteve aqui com a gente. Obrigado pela Monja, pela participação, pro Brunão, pro Rafa. E um abraço aqui na câmera central, né? Olá. Opa! Valeu, galera. Pode mandar aí, Brunão. Tchau. Tchau. Boa.